Olá, ouvintes do Anatomax, mais um vídeo aqui no canal. Caso você ainda não tenha se inscrito, se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe e não perca uma notificação sequer sobre qualquer tema relevante que venha a ser tratado aqui no canal. Hoje eu vou tratar uma questão da dessacralização do nosso corpo, e digo do corpo material. O corpo como território perdido. Isso aqui vai ser um manifesto de concreto e sangue, a estética da honra, pode chamá-lo assim. Não sei se vocês repararam, mas o corpo masculino, como símbolo de presença e potência, foi lentamente dissolvido pela modernidade líquida. Não foi uma conquista violenta, mas uma erosão suave, feita de distrações, discursos ocos e conforto embalado em plástico bolha. Antes de qualquer coisa, ele era instrumento de ofício, de guerra e de sobrevivência. Agora, virou um figurino. Um adereço modelado por telas, influências e que jamais sangraram. O ferro foi substituído pelo toque, o silêncio pela tagarelice. E a ação, esse verbo perigoso, foi trocada por desejo domesticado, canalizado em telas luminosas e likes muito vazios. Você percebe? Não é mais sobre beleza, não é sobre saúde. É sobre um processo muito mais profundo. A dessacralização da carne, como eu falei no começo. O corpo, antes sagrado como um altar de dor e honra, agora é estéril como uma vitrine de shopping. Sua função original, carregar a alma pelo caos, foi trocada por performance, por puro espetáculo. E o espetáculo exige suavidade, não impacto. Nos séculos de aço e fogo, um corpo significava trabalho. Significava caminhar 15 quilômetros para buscar água. Significava cortar árvores, forjar armas, construir com as próprias mãos. Por vezes, significava segurar o filho muito morto de cansaço nos braços e ainda assim continuar. Hoje, o homem moderno mal consegue ficar de pé por 15 minutos sem reclamar de dor nas costas. E o que é pior, se orgulha disso e faz memezinho. Como se sua decadência fosse algum tipo de revolução estética e algo a ser louvado. No passado que a gente tanto idealiza, guerreiros como os samurais, por exemplo, moldavam seus corpos com a mesma precisão com que afinavam suas espadas. Para Miyamoto Musashi, não existia separação entre o corpo e a mente. Ambos eram a mesma lâmina. Você deve entender que há mais de um caminho para o topo da montanha, ele dizia. E nenhum deles é sedentário, mole ou passivo. A espada e o corpo eram uma coisa só, e cada treino era uma meditação violenta. Em culturas ameríndias, como entre os Yanomami ou os Mapuche, o rito de passagem de um menino para se tornar homem era feito com dor física real. Cortes, caçadas, longos jejuns. A dor transformava. Marcar o corpo era marcar a alma, isso fazia parte da cultura. Havia uma pedagogia da cicatriz. O que se sente no músculo, grava-se no espírito. Mas hoje o menino se torna homem trocando skin de personagem online. A iniciação é feita por boletos e um diploma. E o corpo? O corpo é ignorado até adoecer. E aí, quando grita, é medicado para voltar ao silêncio. Um silêncio bem covarde. Um silêncio sem glória. Recupere seu corpo. Não como um bem estético, mas como uma linguagem de revolta. E vamos começar aqui. Uma prova viva de que você ainda está aqui. De que ainda carrega em si o instinto primordial. Que apesar de tudo, não foi domesticado. Mas calma. Não vai se tornar um homem da caverna ou um filhote de macho coach. O espírito masculino não é um sopro leve flutuando sobre o caos. Não é um balão de gás preso por um fio tênue ao corpo. Essa é uma fábula conveniente, espalhada por bocas que nunca enfrentaram o concreto, que nunca respiraram um metal oxidado de oficina ou sentiram a ardência do ácido de bateria na pele. O espírito é pesado. Ele grita através dos ossos. Ele só se revela quando há resistência, fricção e dor. O sistema atual transformou o espírito em uma alegoria de Instagram. Um conceito bonitinho, limpo, desinfetado.
Mas nas culturas ancestrais mais antigas, por exemplo, dos beduínos do deserto aos caçadores siberianos, o espírito só era reconhecido após provações físicas. Era necessário atravessar desertos sem água, suportar a febre da floresta, encarar a solidão das montanhas. O espírito não vinha de orações, ele vinha da resistência. O africano Dogon não acreditava que o espírito estivesse no céu, mas nas veias da terra. Para eles, a alma era uma dança contínua entre dor e revelação. Os rituais exigiam sangue, terra, suor. Nada era simbólico. Tudo era real, tudo era carne. O corpo era o tambor, o espírito, a batida. Quando você corre até o limite do fôlego e sente o sangue nos ouvidos, quando você segura a barra de ferro e os músculos rasgam em silêncio, é ali que seu espírito se manifesta. Não no conforto, não apenas nesse discurso que eu estou fazendo, mas no atrito. Como dizia Ernest Junger, o que é frágil foge do perigo, o que é forte caminha em sua direção. Você quer mesmo reencontrar sua alma? Vá onde ela se perdeu. No simples esforço bruto. Não precisa se matar, nem ser um burro de carga. Apenas faça um ritual cotidiano. Uma repetição monástica do levantar e cair, levantar e cair. Porque é ali que você se reconstrói como símbolo. E símbolo é aquilo que, mesmo dilacerado, ainda carrega sentido. O homem moderno ainda teme o vazio, mas não é porque o vazio é perigoso, é porque ele revela, e o que revela é insuportável. Revela que tudo que você construiu pode não significar nada. Lembre-se do clube da luta. Revela que suas certezas são distrações, que sua rotina é fuga. O vazio não é ausência. O vazio é espelho. Nas tradições tibetanas, o retiro de silêncio não era um luxo espiritual. Era uma travessia de morte simbólica. Você era deixado em uma caverna, com pouco alimento, e lá você enfrentava os gritos da mente, o tremor do corpo, o abandono dos deuses. A partir disso você renasceria. Ou enlouquecia. Era uma aposta, porque todo nascimento exige risco. Nas comunidades sufis do norte da África, homens vagavam sozinhos pelo deserto até o ponto da alucinação. Não por castigo, mas por encontro. O espírito só surgia quando o ego queimava, quando não havia mais aplauso, nem nome, nem distração. O deserto era o grande crisol, era o ventre da revelação. No ocidente contemporâneo, o vazio foi medicalizado, transformado em doença, em déficit, em falta. Mas vazio não é falta. Vazio é espaço. Espaço para a reconstrução. Para o gesto novo. Para a criação autêntica. Nietzsche dizia: quem combate monstros deve tomar muito cuidado para não se tornar um. Mas ele também avisava: se você olhar por muito tempo para o abismo olha de volta para você. Pois bem, olhe. Olhe fundo. Veja o que você abandonou lá dentro. Porque o que te assombra também é o que te forja. O submundo que habitamos não é um porão, é uma fornalha. É ali que os novos símbolos são batizados. Não nas universidades, muito menos nas igrejas, mas no suor, sem testemunha. No fracasso, sem consolo. No silêncio, onde nenhum coach entra. Se você aguenta esse vazio, você aguenta qualquer guerra. Porque só quem já morreu por dentro pode renascer com os dentes fechados. Você nunca ouvirá a glória dos anônimos. Nenhum deles. Eles não estão nos livros de história, nem estampam capas de revistas, não estão na alta das redes sociais. Não há estátuas, nem placas, nem homenagens públicas. Mas foram eles que sustentaram o mundo, e ainda sustentam. Os homens anônimos. Os que carregaram pedras em silêncio. Os que lutaram batalhas que ninguém viu. Os que morreram sem aplauso, mas com os punhos cerrados. Você pode ser um deles. A modernidade, obcecada por fama e visibilidade, ignora essa estirpe. Ela quer o espetáculo, mas a verdadeira honra nunca foi pública. Sempre foi íntima, sempre foi subterrânea. O pai que atravessa a madrugada para garantir o pão. O trabalhador que engole a humilhação e ainda sorri para o filho. Não estou romantizando a pobreza. O velho que carrega uma história de dor e não reclama. Esse é o homem que não desiste. E não estou romanceando nada de sofrimento. Apenas fatos. Eu faço parte dessa geração nova. No Japão feudal, havia uma expressão:
Makoto no Otoko, o homem de verdade. Ele não precisava provar nada a ninguém. Sua dignidade estava no que fazia quando ninguém olhava. Sua ética era o silêncio. Sua palavra, espada. Seu rastro, invisível, mas imortal. Na mitologia nórdica, os guerreiros sabiam que a morte é algo certo. E mesmo assim, lutavam. Porque o sentido não estava no resultado. Estava no gesto, no embate, no brilho do machado sob o sol da manhã. O anonimato não era fraqueza, era parte da glória. Hoje, no submundo que você habita, onde cada dia é uma queda e uma ascensão, tudo é instável, frágil e cínico. Ser anônimo e ainda assim é um ato de revolução, mesmo você tentando ser íntegro. Espere ser compreendido, espere ser exaltado. Faça o que tem que ser feito e faça com honra. Vocês acham que eu não ouço nenhuma crítica aqui? E tô aqui entregando o melhor pra vocês. Porque no fim, quando tudo ruir, e vai ruir, só restarão os que suportaram o fardo sem se corromper. Os que mantiveram a espinha ereta no vendaval. Os que não cederam à embriaguez da vitimização. Você é um deles? Então levante e permaneça. Em silêncio, talvez. Em dor, mas sempre em construção. Esse manifesto não é um simples texto. É uma arma. Um espelho quebrado. Uma cicatriz aberta. Não te prometo sucesso algum, mas também não estou te vendendo nenhum curso. Esse manifesto apenas te chama. Chama os que ainda sentem que há algo arder por dentro. Um calor ancestral. Algo solar. Uma inquietação que não se cura com distração. Uma memória de algo que nunca viveram, mas reconhecem na carne. Se você chegou até aqui, você não é comum. Você carrega em si um código antigo. Um tambor silencioso que ainda pulsa sobre os escombros da modernidade. Ouça e responda. Erga-se. Volte ao concreto, à barra de ferro, à cicatriz, ao silêncio, às suas lutas diárias. Volte ao gesto puro, à vida sem plateia, ao trabalho sem like e sem aplausos. Volte ao que é seu por direito, à estética da honra. E quando perguntarem quem te treinou, diga que foi o submundo.